Diretor em relação à situação do serviço de saúde mental no município, expedientes da Secretaria, posto avançado de coleta externa, que é o PASS, que é o ponto do Hemominas, né, no município, Centro Municipal de Oftalmologia, Centro Municipal de Referência aos Doentes Crônicos. Então, a deliberação da pauta com a inversão. Presente se faz? Deliberação? Deliberação da pauta. Com inversão. Aprovação da pauta com inversão, iniciando com os expedientes da Censa. Tá gravando? Ellen. Sirlene. Aprovo. Renata. Vânia. Almir. Rosilene. Carmen. Fabrício Souza. Aprovo. Helenita. Tatiana. Isabela. Abstenção. Isabela acabou de chegar. Sheila não é não. Sheila não conselho. Rafaela. Ah, tá. Vamos lá, Fabrício. Então vamos lá. Expediente Conselho, em relação à reunião com a Secretaria para Planejamento e Organização dos Conselhos Locais, participaram eu, Bárbara, Carla, quem mais? Eu. Tati. Tatiana, Sheila. não, Sheila não, foi Cássia, E mais um. Cássia e Carla, e Adriana, da reunião dos conselhos, do planejamento dos conselhos. Então, a gente começou a pensar, né, nas reuniões com as gerentes, vai ser passado nas reuniões da gerência a temática de como que a gente vai construir, como pode ser, porém a gente vai deixar para começar a instituir o conselho nas unidades de saúde após a eleição, né? Porque até mesmo para não interferir nesse processo. Então a gente vai fazer o calendário, a Bárbara criou, você consegue apresentar aquele... A gente fez um folderzinho para poder distribuir nas unidades, né? Ainda a gente vai discutir com a CT de comunicação ou com a outra CT que for pertinente, para um cartezinho informativo de como vai ser os conselhos locais, tá? A gente fez, né? Eu ainda não corrigi, mas o que a gente saiu de encaminhamento da reunião foi o seguinte: primeiro ponto, a gente vai fazer uma apresentação dos conselhos locais junto com os gerentes das unidades básicas. Isso. Os conselhos locais, eles são conselhos de saúde dentro das unidades de saúde, com a mesma formatação. Então tem que ter trabalhador, tem que ter representante da gestão, tem que ter o usuário. E qual que é a importância da instalação desses conselhos locais para a gente? Porque na nossa nova lei, representantes dos conselhos locais podem ser eleitos para, né, serem representantes dos usuários aqui no conselho. Esses conselhos, eles são consultivos, mas eles servem exatamente para uma coisa que a gente discutiu muito na conferência: comunicação, melhorar a comunicação entre a gestão daquela unidade, dos serviços de saúde e usuários, a população. Então a gente está com essa proposta, como o Fabrício disse, por causa do ano eleitoral, não justifica a gente ficar fazendo uma mobilização grande agora, até porque atrapalha o processo. Então esse primeiro momento nosso é todo de planejamento. Nós vamos construir esses calendários junto com as unidades de saúde, com as gerências. A gerência, ela já tem um mapeamento das principais lideranças dos bairros. Então a gente vai fazer também reuniões com essas lideranças pós-outubro, porque a ideia é que a gente consiga fazer essa eleição até março do ano que vem, para que em abril, maio, na conferência municipal, essas pessoas também já possam vir fazer parte do conselho.
porque a ideia é que a gente faça a eleição do conselho, né, que tem que ser feita já na nossa conferência. Lembrando, gente, que mês que vem a nossa pauta de reunião ela vai ser uma pauta de reestruturação. Sim. Né? O conselho ele vai ter algumas perdas temporárias, mas sim, são algumas perdas. Então a gente vai pegar e vai subir todas as suplências. E aí a gente vai ficar assim, no limite do possível, porque a gente não vai ter suplente nenhum mais. Então todo mundo vai passar a ser titular para a gente conseguir garantir o quórum e a continuidade do conselho. E aí a gente vai ter essas resoluções, a gente vai ter chamadas de conferência, então tudo vai ser numa reunião, a reunião mês que vem ela tem uma previsão de ser uma reunião mais pesada. Então o conselho local ele tem esse caráter. Assim que a gente conseguir conversar com todas as gerentes, que a gente conversar com todas as UBS, as equipes, as CS, a CE, todo mundo que faz parte ali dentro, a gente vai começar esse processo de mobilização também dos usuários e a ideia é que a gente consiga ir. A gente tinha pensado em fazer projetos pilotos nas UBS, mas o que a gente chegou à conclusão foi que a mobilização da população para a participação ela tem que ser maciça. Todo mundo tem que entender o que é. A gente sabe que em algumas UBS vai alavancar mais rápido, até pelo perfil da população. Outras a gente sabe que vai ter uma maior dificuldade de fazer esse processo. Então, o que a gente entende é, fazer em todas, dá para a gente ter até uma avaliação do perfil da população e aonde a gente vai precisar entrar depois para um acompanhamento maior. Mas isso para a gente é muito importante. E aí, ficou para julho ou agosto, não sei. A gente... não tem condições da gente... Nós vamos perder vários titulares. A gente promover outros, por exemplo, não... É isso que a gente vai fazer mês que vem. A gente vai subir os suplentes. Porque se não fizer isso, vai ter dia que a gente não vai ter código para colocar a votação. Não, os suplentes, automaticamente o suplente ele se torna titular, né? Na ausência. Eles vão se tornar titulares. Vai ter outras pessoas no lugar deles. Não, a gente não pode. Aí é só a eleição geral do conselho. Só a eleição. Não pode, a gente teria que fazer a eleição suplementar. E a gente não pode, porque eles não estão saindo do conselho, eles estão se licenciando do conselho por causa do período. Eles não perdem um mandato. Posso comentar para ver se pode não? Não, porque a gente não pode, ocupar a vaga. Não pode fazer a vaga do conselheiro ele não está renunciando, ele está licenciando. A gente não pode substituir ele por outro, porque a vaga ainda é dele, que ele vai retornar após a eleição. Vai ser candidato ao cargo? Sim. Não é vacância, entendeu? É só agora, licença. por exemplo, Almir, a gente vai precisar muito do pessoal do sindicato aí, suplentes, tá? Então a gente já está te avisando aí. Vou brigar com eles lá, né? Pode xingar, se você não tiver precisando. Aí no caso a gente pode caminhar, porque se tiver impossibilidade desses que estão no momento de não comparecer, o presidente ele indica outro que vai participar, sabe que é importante. Hoje eu posso falar em Samar, porque a vaga é da entidade. Então mas aí tem que entender que assim, as reuniões dos conselhos, as datas das ordinárias são fixas. Então, assim, esses dias fixos, acho que o conselheiro tem que ter a responsabilidade de manter aquela agenda, sabe? Então, que já é previsível a data. Então, assim, tentar organizar que compareça. É uma das responsabilidades do conselheiro, né? Fabrício, como é que vocês estão pensando essa descentralização, né, de conselhos, ouvir os conselhos regionais, como é que vai funcionar? Eles vão ter uma pauta prévia ou você tem liberdade para conduzir as reuniões de acordo com... Mas eles vão ter algumas definições de atuação, sim. Né? Porque eu fico pensando o seguinte, pode chegar um volume de demandas e de discussões tão grandes aqui, chegará, né? Porque vai um monte de coisas diferentes, de formas diversas, que sim, o Conselho seria capaz de absorver todas essas... Vamos lá. Sim, o que prevê no âmbito administrativo, eles vão tentar dirimir ali junto com a gestão. A ideia é essa. O que ultrapassar e não conseguir
resolver dentro daquele âmbito ali, dentro do conselho local, eles vão trazer para a gente que for ter que deliberar. Aí a gente vai deliberar em plenário. Tudo que for deliberativo em âmbito do conselho local, quem que delibera é o conselho municipal. O local ele não tem essa competência, ele é só consultivo. Ele vai ser mais para questões gerenciais, o que traz naquela comunidade, aquela região. Mas sempre o representante deles vem para... Não, nem todos. 50% do conselho municipal, dentro dos 50% dos usuários, 25%, que vai dar 50% dos 50%, fica meio confidente, mas ele é preferencial dos usuários do conselho local. Na ausência, a gente vai ser com as entidades civis. Então pode ter representatividade de um conselho local ou não, que vai ser eleição também, entendeu? Vai haver algum conselheiro fazendo parte desses conselhos regionais ou Não. Conselheiro atual? Não. Dentro do nosso conselho fazer A não ser que ele parte queira participar, Ele pode mas estar ele lá, pode sem participar problema nenhum. como usuário, mas ele não tem impedimento? não tem Não. impedimento. E não é obrigatório. Você Pode ser do bairro e tá no meio, né? Está no ó, meio. isso. Mas não Às é vezes Renata obrigatório pode alguém participar do conselho da unidade dela. conselho local. A grande questão que a gente Você. tem que entender é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Helenita, ela tá ali na Rua Nova. Qual que é o seu BS? Retiro. Helenita é Retiro. Rua Nova, de onde eu tirei Rua Nova? Era... Mas Helenita é Retiro. Elas são 3 unidades. Então, Helenita Retiro. Ela é conselheira e ela representa a Artes da Terra. Se no processo eleitoral a Artes da Terra indicar a Helenita de novo, mas a Helenita quer ser da UBS local, quer ser conselheira, quer se candidatar como UBS, ela vai fazer uma escolha da onde que ela vai representar. Ela não pode vir aqui, isso está na lei. O mesmo conselheiro não pode representar duas entidades ou ter duas representações. Isso está na lei, ele não pode. Então ela teria que fazer a escolha. Mas vamos supor que a Helenita, ela já sabe que ela está na Artes da Terra e ela quer fazer parte. Ela vem aqui no conselho, ela faz parte do conselho, mas ela resolve que ela vai fazer parte, ela vai participar das reuniões do conselho local dela. Sem problema nenhum. É aberto. Agora tem outra Não tem direito, tá? por exemplo, os conselhos Locais. regionais, eles, por exemplo, eles não, como conselho regional, ele não pode ser uma entidade. Não. Ele é usuário. Não, ele é usuário. Usuário puro. O que a gente colocou na lei foi o seguinte: a cadeira de usuários ela é ocupada por 14 pessoas, 14 representantes. Esses 14 representantes, preferencialmente, essas 14 vagas vão ser preferencialmente ocupadas por 7 usuários dos conselhos locais e 7 usuários indicados por instituições do município. Se não houver instituições suficientes, a gente pode colocar mais conselheiros locais, ou se não houver conselheiros locais suficientes, a gente pode indicar mais entidades. A questão são usuários da mesma forma. Sim. A questão é como, abre um aspas bem grande aí, é como se o conselho local fosse a instituição, mas ele não é uma instituição, que indica esse usuário, só que ele vai passar por processo de eleição. Só pode ser na qualidade de usuário. Sim. Então, já E olha que interessante, se uma associação do bairro ela tem uma representatividade e quer a participação, ela consegue indicar a Helenita como entidade. A Helenita é um bom exemplo, né, Helenita? E ela pode indicar outra pessoa para participar como usuário puro no conselho local. Então, e essa pessoa pode... Vamos usar o usuário puro, eu inventei esse trem, mas esse trem tá me não incomodando. seria necessário, então. É porque ela não vem para uma representatividade. Não, vai ser Ele tem que feito. estar inscrito. Ele vai ser feito. Né? Ele tem que estar todo. Não, o usuário dentro da UBS só pode ser o usuário daquele território. Daquele Não, território. ela está falando do regulamento, está escrito. Ah, vai ser escrito. Sim, vai sim, ser sim. escrito. O regimento, a gente vai oferecer um regimento padrão, com cláusulas pétreas, né? Ou seja, questões que os conselhos não podem alterar e outras questões que eles podem adaptar à realidade daquele local. Mas agora a gente já tem um modelo
pré-redigido, né? Até na nossa lei a gente já coloca várias questões relacionadas a isso, mas é importante o seguinte, quando a gente começar a fazer as reuniões nas comunidades, os conselheiros irem dentro daquela reunião. Então, por exemplo, vamos fazer na UBS Retiro, quem são os nossos conselheiros daqui? Vamos lá. E como vai ser um período, a gente vai fazer as reuniões efetivamente pós-período eleitoral, então a gente já vai estar com a nossa estrutura toda reordenada novamente. Então, até o meio do ano que vem, a gente tem eleição dos conselhos locais, eleição do conselho, conferência municipal de saúde. Sim. E aí, até lá, a gente vai ter que fazer a resolução de extensão do mandato, porque vocês vão ter o mandato, né? Vai ser necessário estender o mandato, e a gente já sabia disso quando a gente fez a eleição. Então, a gente vai estender o mandato de vocês agora, para até a próxima eleição, porque legalmente é colocado que a eleição do Conselho Municipal de Saúde não pode ocorrer no mesmo ano, não pode coincidir com as eleições municipais. Bom, e aí a gente vai fazer extensão de mandato, a gente vai fazer chamada de conferência. E aí o que eu estou pedindo encarecidamente para a mesa diretora é que me dê um tempo de respirar, né, aqui eu e a Bia, para que a gente consiga agora estruturar esses processos. Então a gente tem que fazer as resoluções, os pedidos de materiais, orçamento, era para a gente ter feito agora, e aí a gente já está meio que atrasadinho, mas a gente vai adiantar isso agora. Só dá um respiro com a gente. E todas as atas de reuniões têm que ser submetidas ao plenário do conselho local. Todas as atas de reuniões, deliberações, discussões, ela tem que ser encaminhada para o conselho. Na verdade, ele tem que mandar as atas. As atas elas ficam arquivadas conosco, né? Todas as atas é arquivada. Caso há deliberação, eles encaminham para a mesa diretora, e a mesa diretora analisa, põe em pauta e faz a discussão. Assim, você fala assim, vai ter mais demandas para o conselho. Pode ser que diminua as demandas, que eles vão conseguir resolver lá, sabe? Pode ser que diminua as demandas daqui. Não seria legal que tivesse, por exemplo, assim, além da reunião, né, um representante, depois quando esses conselhos estivessem constituídos, participar das reuniões para entender a dinâmica, o processo. A grande ideia da gente ter esses usuários aqui dos conselhos locais, é exatamente para eles poderem levar e eles serem esses multiplicadores. Sim. A Renata perguntou se a gente vai fazer uma pauta de reunião para discutir essa questão dos conselhos locais. Acho importante, acho até importante sair depois uma comissão aqui do conselho, Fabrício, como sugestão, né, para esse processo organizativo. Sim. E principalmente, né, para poder servir de multiplicadores para os demais conselheiros em relação à temática. Isso é algo que é um incentivo que o Ministério da Saúde tem dado aos conselhos municipais, o Conselho Nacional tem incentivado os municípios a fazer, e já é algo antigo aqui dentro do Conselho. A nossa lei anterior, ela já citava a necessidade das criações dos conselhos locais. Nessa lei agora a gente traz isso com mais A lei é bem recente, ela é 2023, se eu não me engano, né? Foi do ano passado. A resolução é do ano passado. Mas aí a discussão, a gente vem discutindo, desde quando eu entrei em 2012, que eu vim aprendendo, né, a questão do Conselho Local, com a Lenita, com a Valdete, com o professor Geraldo, eles sempre traziam isso, e era sempre um anseio do Conselho. E a gente vai montar antes de pensar na lei, uma comissão para ir a BH. Visitar, conhecer e participar um pouco das reuniões dos conselhos regionais de lá. E lá provavelmente a gente vai na nossa região, que é Barreira. E o Barreira, as reuniões deles são à noite e são bem produtivas, que a gente ficou sabendo, né? São bem produtivas. O Pedralva, Bruno Pedralva, que veio dar uma palestra pra gente, ele é médico de saúde da família e ele começou a atuação dele com o conselho de saúde dentro do conselho da regional dele, local da regional. Eu só não entendi uma coisa. Vocês estão falando muito de UBS. Vai ter reunião com base na UBS. Mas não quer dizer que cada UBS vai ter um conselho. As que conseguirem. A ideia é que todas tenham,
Tanto que a chamada vai ser para todas, mas a gente sabe de... Mas elas podem reunir num conselho, por exemplo, região X. Podem. Pode ser mais regional. Pode. Independente do BS, é isso que você Pode ajudar quer? três UBS fazendo vocês só. Pode ajudar as 3 UBS fazendo vocês só. Vamos localizar. O que a Bárbara está apresentando foi apresentado como segundo passo ainda, só para a gente se localizar. Só planejamento. Como segundo passo, porque a lei, a gente introduziu os conselhos locais na lei, foi apresentado para a gestão como que a gente pensa em desenvolver para a gestão trazer para a gente as possibilidades que a gente tem. Então a gente está muito ainda no começo, vai ser trago também depois para o conselho discutir como vai se dar esse regimento dos conselhos, a gente vai todo mundo poder dar essas opiniões, tirar essas dúvidas, porque realmente está no embrião. Então a gente ainda não consegue discutir, vai ser assim, porque a gente ainda não passou para os conselheiros e não fizemos essas discussões. Tem a base dos regimentos, como que ele vai se dar. Mas eu acho que a sugestão da Bárbara é interessante, a gente fazer a comissão para poder estruturar esses conselhos locais, até mesmo que são várias unidades, a gente até consegue dividir equipe para fazer, às vezes para fazer as visitas, ou discutir com as equipes nas unidades, ou com os usuários, mas acho que para a construção mesmo, a gente vai caber a comissão de legislação, para a gente desenhar essa minuta de regimento, e a comissão também, né? E depois apresentar o plenário para a gente finalizar. Aí vai ser esse momento que a gente está tendo aqui, de discutir todas as possibilidades. Eu vejo um grande desafio na mobilização e sensibilização das pessoas. Eu acho que depois é mais tranquilo, mas mobilizar e sensibilizar para criar o conselho, principalmente colocando o usuário aí, ele pode inclusive ficar um pouco inibido dessa participação para poder... Acho que é só o início. Eu acho que isso aí é só o início, sabe? Depois quando eles vão começar a entender, eu acho que também depois que a gente sentar com a equipe, sentar com os trabalhadores, porque também todo mundo tem que entender que aquilo ali é uma construção, o conselho é para construir. A princípio vai vir as reclamações, mas tem que entender que às vezes as reclamações tem que conseguir tirar, entender seu filtro e conseguir entender o que o usuário realmente quer para poder melhorar a prestação de serviço, sabe? Aí eu acho que isso aí no início vai ter, mas eu acho que vai encaminhar, né? Vai eliminando essas arestas e todo mundo entende que ali é para o bem maior, um bem coletivo. Deixar um panfletinho de explicação já com antecedência, para pôr à disposição na UBS, lá numa caixinha. Por isso que a gente está colocando. A gente está mobilizando as gerentes, explicando o funcionamento para as gerentes, essa primeira etapa. Tanto que a próxima reunião nossa, eu acho que ficou para julho ou agosto? Julho. Ficou agosto. Porque esse momento agora é de mapeamento do território, identificar quais UBS têm mais equipes para a gente poder falar se vai ser 4 pessoas, ou 8, ou 16. Tem toda uma estrutura aí que a gente está fazendo ainda. Então esse primeiro momento agora é só planejamento mesmo. Aí depois dessa etapa, conversar com os gerentes, a gente vai ver demandas, quais são os materiais. Tanto que esse folder, essa cartilhazinha que a gente montou, ela está bem técnica e ela é muito mais voltada para as equipes mesmo, entenderem esse processo. Porque até para a gente levar isso ao usuário, a equipe ela tem que estar alinhada com a ideia, entender o que é todo esse processo, para ela conseguir explicar e mobilizar a população. Então a gente está bem no início. Eu acredito, gente, que com essa estrutura, depois que a gente fizer a nossa reunião em agosto, a gente já vai ter uma lógica mais estruturada e aí a gente consegue montar um cronograma e apresentar para vocês de ações, como vai ser feito. E aí a gente consegue até a própria, montar uma comissão de conselheiros para participarem e integrarem esse processo. Então isso é mais para dar esse primeiro informativo para vocês, que essa largada já foi dada, né? Esse primeiro passo já foi dado, mas a gente não está...
com pressa dessa criação. A gente quer fazer as coisas de uma forma muito tranquila. E estrategicamente até começar esse período de planejamento nesse período eleitoral agora nos favorece exatamente porque a gente sabe que a gente vai ter um tempo maior. Então a gente está falando aí de um ano para a gente discutir eleição, quase um ano, né? Para a gente chegar até a eleição dos conselhos, dessa primeira eleição. Então a gente tem um tempo e eu acho que vai ser uma coisa bem legal, bem construída com as equipes aí, com os usuários. Ok? Parecidos? Então, o próximo ponto de pauta é encaminhamento da mesa diretora em relação à situação do serviço de saúde mental no município. Na última reunião que nós trouxemos, o relatório que nós fizemos, da mesa diretora, das visitas. Ontem, eu e a Tatiana também comparecemos no CAPS AD para fazer essa visita. Depois a gente vai consolidar esse relatório e trazendo em próximas reuniões. Semana passada tivemos 2 episódios que 2 pacientes pularam aqui, um num dia e no outro, e os 2 se acidentaram e os 2 quebraram o pé, né? Tiveram a fratura. Um quebrou o pé, o outro não, mas chegou a machucar também, né? Sim. Aí a meu diretor estava deixando fechada para que eles não evadissem do CAPS. Só tem o primeiro que teve a fratura, ele ficou muito nervoso, eu fiquei preocupado com a Beatriz, ela estava aqui sozinha, e a gente decidiu que a gente vai manter o portão aberto, até mesmo para resguardar a segurança dos nossos funcionários e a segurança também do paciente, para ele não ficar nervoso ou acontecer qualquer coisa aqui dentro do próprio conselho. Então a gente passou para a secretaria que a gente vai deixar o portão aberto. Outro encaminhamento também, que a gente encaminhou todo aquele relatório, tanto da Defesa Civil quanto o relatório do Conselho, para o Ministério Público, para ver como que ele pode intervir e nos ajudar, né, tanto o Conselho quanto a gestão, numa solução para esse problema. Tá? Então, o encaminhamento da mesa diretora em relação à saúde mental foi esses, até o momento. O Ministério Público ele já recebeu Já e já encaminharam, já instaurou, né? Sobre a denúncia do outro CAPS. Sim, você quer falar? Não, pode falar. Do CAPS AD, nós recebemos também a denúncia, né, de uma moradora vizinha da mesma situação, que os pacientes estão evadindo pela casa dela. No momento foi na parte da manhã, 6 horas da manhã, uma paciente pulou, né, o muro. E são 2 idosas, né, que moram lá, 3 idosas. E ela ficou bem assustada, inclusive ela deixou o portão trancado e não deixou a menina sair. Chamou a polícia, a menina ficou meio desorientada, acabou que ela machucou também, ela chegou a ver mancha de sangue na cadeira. E ela estava relatando também que joga muito lixo dentro da casa dela, né? Ontem, justamente, a visita que nós fizemos foi até para avaliar isso. Realmente, o muro é alto e traz risco para os pacientes e realmente tem bastante lixo mesmo. Então, assim, está trazendo transtorno para a comunidade, né? Tem que pensar como que a gente pode solucionar esses problemas. Depois a gente estava pensando também ver se a gente senta com a Alice, ver se a gente consegue mais agenda por o Marcelo, para ver uma possibilidade de terreno, até mesmo para a construção desse espaço de forma adequada, né? De forma que vai acolher o paciente de forma humana, né? Humanizada, tanto para os pacientes quanto a gente também percebe que para os servidores, né? Para os funcionários que estão ali prestando aquele serviço à comunidade. Então, assim, eu acho que tem que ser um ambiente apropriado para todos, para o paciente e para... E nós levamos as moradoras para conversar com a gestão. Eu participei enquanto conselho. A gestão também está tendo essas dificuldades por causa da estrutura física do local, né? E o muro, por um lado da moradora, ele já tem 2,5 metros. No lado do CAPS não é tão alto, mas no lado da moradora é muito alto. Então, para fazer a extensão dele, poderia dar algum problema, porque ele ficaria muito alto. E as moradoras fizeram algumas denúncias tanto na ouvidoria, na gestão, pediram essa reunião com a gestão, no conselho, com a vereadora, e assim, elas estão realmente desesperadas, mas a gestão está ciente, está tentando trazer uma solução. É uma solução realmente difícil ainda, mas que a gente está, junto com o conselho, junto com a gestão,
tentando, porque elas fizeram a denúncia ao conselho, tentando solucionar, mas não é uma solução tão fácil assim de ser tomada. Mas a gente está acompanhando a denúncia junto com a gestão, tá? A gente percebeu que até do outro lado, na outra residência, né, que é em cima, que já fizeram um muro, aumentaram. É isso. E depois a gente vai apresentar esse relatório, porque a gente fez essa visita ontem, aí a gente vai apresentar esse relatório com fotos até para vocês terem ciência de como é o espaço. Normalmente a gente está averiguando o espaço físico, né, porque o equipamento normalmente está com problema sempre na parte física dele. A gente perguntou também sobre equipes, mas eles não estão tendo grandes problemas, mas a gente vai trazer todo esse relatório na próxima reunião para vocês. O próximo agora, o ponto de pauta, é a expediente da secretaria, que é um posto avançado de coleta externa, que é o Demominas, né? Um posto Demominas. Quem que vai fazer a apresentação? Alice? Na verdade, a gente não fez a apresentação, não. Tá. Você, bom dia, pessoal. O atraso. A gente não preparou a apresentação, não. Você quer sentar ou você quer ficar em pé? Mas vamos esticar os ossos. Porque vai ter outras pautas aqui, né? Tá com cansado? Ainda no ano passado, vocês estão me ouvindo aí nos fundos? Todo no fundo sabe. Quer que pegue o microfone? Acho que Não, acho precisa, que tá tranquilo. Metade o fundo inteiro a gestão já estão sabendo. Ainda no ano passado, nós celebramos, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura celebraram uma parceria com o Hemominas, que é uma fundação do Estado de Minas Gerais, responsável pela coleta e distribuição de bolsas de sangue, plaqueta, etc. Para a gente implantar um posto avançado de coleta externa, que é um mini Hemominas aqui em Nova Lima. Foi um pedido do prefeito, reconhecendo esse potencial que a população de Nova Lima tem de se envolver em ações de voluntariado, de estender a mão para o próximo, que é realmente muito marcante para quem não é daqui como eu. E aí nós fizemos essas tratativas, foi um processo muito longo dessa implantação, porque é um procedimento que tem muito criterioso, muito rigoroso, o protocolo é extremamente rigoroso, né? A gente não pode correr risco nenhum com esse sangue aí que vai ser distribuído para a população mineira. E aí, finalmente, estamos aí em vias de inaugurar. A inauguração está prevista para a próxima quarta-feira, dia 3 de julho. Ele vai funcionar na rua, que eu não sei o nome. É a Chalmers ali? Não. É o Joaquim Marcelino, número 26. Coronel, tá vendo? Caçado tudo de costa, que devia estar aqui. Coronel Joaquim Marcelino, número 26. Maria Rocha. Não sei, eu sei que é em frente à tal Bai Mônica Felipe. Todo mundo fala isso, parece que todo mundo entende. A gente descobre. E aí a ideia é iniciar com coletas uma vez por semana. Essa periodicidade não é determinada por nós, ela é determinada pelo Hemominas, né, que faz todo um estudo de capacidade, viabilidade. A equipe é a equipe já da saúde, que foi capacitada em cursos super extensos, inclusive. E aí tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, apenas um profissional administrativo, que vai ser exclusivo para o posto, porque ele tem esse papel de ir mobilizando a população para a gente ter sempre uma agenda bem cheia e não faltar mais sangue em Minas Gerais. A gente viveu super recente, aí, mês passado, eles tiveram que suspender temporariamente as cirurgias do Hospital da Baleia por falta de então nós estamos bem felizes aí com isso. Nova Lima tem essa cultura, né? A gente tem um bloco de carnaval que mobiliza pessoas para levar. Nós temos. Tem uma entidade que leva, né? Faz o transporte para o pessoal levar. Então a gente acredita nessa solidariedade que está aí muito dentro do cidadão nova-limense, que a gente vai conseguir fazer uma boa atividade. Nós vamos ganhar um bom tempo quem vai doar, né? Exatamente. A manhã inteira. E é interessante. E é um lugar difícil de parar, ainda Horizonte, é um trânsito cada dia pior. E às vezes muitas campanhas que são feitas no município para doação de sangue, muitas pessoas não vão justamente pela distância, né? E aqui vai ser, acho que vai aumentar muito mais. E hoje até toda a própria legislação ela incentiva, né? Que hoje até fila preferencial e prioritária, o doador de sangue ele pode enfrentar aquela fila, né? Usar aquela fila prioritária.
E é um desafio assim, muito grande conseguir mobilizar as pessoas para isso. E não só aqui, né, em Minas, no mundo todo. E aí a estrutura ali ficou bem bacana, porque... Tem muita gente em Raposo também que doa. E aí a tendência deles venham doar aqui, né? E a nossa ideia é mobilizar não só o morador de Nova Lima, das cidades do entorno também, pela facilidade de acesso aqui muito maior que a facilidade de acesso a Belo Horizonte. E aí estão todos convidados para a inauguração, vai ser dia 3 de julho, terça-feira? Quarta-feira, desculpa, gente, 19 horas. Tá no local. Oh, que bom, à Anota noite aí, tem que Maria, vir. Porque é tudo tão assim de manhã. Ontem eu estava mandando WhatsApp da boa tarde e as pessoas respondem boa noite. Tá, tem tempo demais não. Em relação ao Centro Municipal de Oftalmologia, lá atrás a gente trouxe para você sobre esse projeto, fizemos aquela ação com a carreta oftalmológica, que ficou no município por 3 meses. Com essa ação a gente percebeu um adoecimento aí das vistas muito maior do que era o estimado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E aí demos continuidade à carreta com um atendimento oftalmológico ampliado na nossa policlínica. Com a mudança de endereço da policlínica temporária, a gente não conseguiu implantar o que a gente já tinha o desejo de fazer, que é o bloco cirúrgico, sobretudo para catarata e, como é que chama outro? Glaucoma. E aí, finalmente, conseguimos um espaço físico adequado, que vai comportar não só os consultórios oftalmológicos, mas também o bloco cirúrgico. É um imóvel alugado na Rua Abolição. Eu não sei se vocês sabem ali onde é a ouvidoria, onde é o TRE, é um prédio ali em frente. Muito bom. E aí ali nós vamos ter os consultórios, todo aquele maquinário lá bacana que já tinha nas carretas e que a gente conseguiu trazer para a policlínica. E também vamos ter o bloco cirúrgico para a gente conseguir seguir prestando um atendimento bacana oftalmológico. Ainda não temos data certa de inauguração, mas estamos correndo para ser o mais rápido possível, porque quando a gente oferta muito atendimento, a gente diagnostica muita necessidade, né? Em frente ao ouvidoria? Isso. É um prédio bonito, novo. Na esquina aqui, na esquina aqui do Emília de Lima. Subindo o Bradesco. Isso, ali mesmo. Na Altatória. Ali mesmo. E aí ficou bom, porque é um prédio novo, isso é muito bom, né? Muito novo. Espero só começar a lidar com o novo daqui 10 anos. E tem uma entrada independente que vai dar direto no centro oftalmológico, então se precisar acessar maca, ambulância, esse tipo de coisa. É acessível. Toda cirurgia tem um risco, né? Então, é pertinho. Na porta tem um ônibus. Tem um ponto na porta. e nós conseguimos negociar com o proprietário do prédio, então tem a vaga exclusiva ali, a gente vai poder garantir, né, se precisar que a ambulância pare adequadamente. Foi uma batalha, eu acho que tinha as 10 secretarias do município brigando por esse prédio, e aí a gente conseguiu. E aí no segundo andar do prédio, que também é acessível, porque tem elevador, a gente conseguiu alugar e iniciamos também as reformas para a gente implantar o ambulatório de doenças crônicas, que já é um projeto assim, que está bem avançado o desenho. Eu acho que vocês lembram que a gente implantou um grupo de trabalho para debruçar sobre as doenças crônicas. Esse grupo veio até de uma demanda aqui muito forte do Conselho, né? Iniciou com um grupo de discussões do próprio Conselho, depois a gente internalizou, trabalho pesado, fortíssimo, com todos os setores, os mais diversos setores, em microgrupos que se reuniam em macrogrupos. Deste trabalho, né, nós estamos já na fase final. Vão nascer o relatório final, obviamente, o protocolo de atendimento, dessa linha de cuidado para o doente crônico, e essa atividade do grupo de trabalho já trouxe para nós, porque eles vão, né, nos atualizando aqui, atualizando a gestão, grande parte da gestão participa. Eu que não tenho nada de assistência em saúde não participo, mas Sheila participa, Carla, Dai participava, Adriana participa, acho que a turma toda aí, tirando eu e Natália, que somos do direito. Então, eles já sinalizaram para a gente a importância desse ambulatório. O ambulatório de feridas tem sido um sucesso, assim, eu me emociono a cada notícia que eu recebo
Paciente com ferida aberta há 12 anos, 14 anos, 15 anos, tendo alta, com a ferida fechada. Então, a gente percebe a necessidade da gente ter um olhar, né, mais especializado, mais voltado exclusivamente para a doença crônica. Aproveitamos a batalha ali pela locação do imóvel para já alugar os 2 andares. E aí, para também trazer uma estrutura melhor e conseguir, porventura, ampliar o SEMAIS, a gente vai levar também o ambulatório de feridas crônicas para lá. Que hoje está funcionando na Chalmers, já está estruturado, já tem os equipamentos. A gente avaliou que nesse novo espaço a gente vai conseguir ter avanço também no ambulatório de feridas. E aí vai ficar no 2º andar, tem elevador de iniciativa privada arruma mais rápido do que de iniciativa pública. Então a gente está super animado, correndo com as obras para poder iniciar as atividades lá o mais rápido possível. Muito bom. Muito Assim, O ambulatório de feridas fica junto com o SEMAIS. Onde é o SEMAIS? Onde é a Secretaria de Onde Desenvolvimento Social? Na Chalmers? Na Chalmers. é como... Não. 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 Hoje pensa em intenção. Todos nós. Mas a gente segue procurando. Mas assim, enfim. É que ela fala, não serve para ser CAPS, não serve. Tudo que aparece é CAPS. Mas estamos super animados com isso aí. Eu acredito que o adoecimento crônico é o mal do Brasil, né? Sim. E se a gente não debruçar sobre as doenças crônicas não transmissíveis enfim, né? Desenhar estratégias, desenhar a prevenção, atuar na prevenção, na estabilização desses pacientes. Eu nem sei o que vai ser da nossa população daqui 20, 30 anos, porque a gente está tendo, né, uma expectativa de vida muito maior, mas a gente precisa ter qualidade. Como conselheiro, representando o usuário, como presidente, assim, eu fico muito feliz de ver o avanço que a Nova Lima vem trazendo, né, com essas aberturas de serviço para a população. Assim, bem pontual, que a gente vê, estava tendo um problema com a questão da cirurgia em catarata de Matheus Leme, né? Via SUS, então assim, ainda não parou, cada dia a gente recebe um folderzinho de novo, chamando a população para poder ir, sem totalmente... Tinha o nome da pessoa. Tinha o nome, Tinha até o nome do telefone da pessoa. Essa última tinha. O Tunicão. nome dele é Tunicão. Então, assim, e acho que trazer isso para o município é muito importante, esse serviço, né? Deve ser candidato. Não, está apoiando o candidato. Está apoiando. No passado é candidato. Já foi. Eu acho que a grande questão nossa aqui em Nova Lima é exatamente essa. Não dá, a coisa não anda. O Ministério Público também, tudo que a gente manda para o Ministério Público, ele já deu encaminhamento. Essa é uma questão que o Ministério Público não deu encaminhamento. Sim. E a gente está aí tentando marcar a reunião, mas o promotor, ele liga 13h50 pedindo para que a mesa diretora compareça às 14 horas. Porque a gente está sempre lá parado na porta dele, esperando o telefonema, né? Gracinha. É difícil, acesso ao judiciário, ao MP, né? Infelizmente não é só em Nova Lima, né? Tá sendo gravado, o que eu posso fazer, né? Depende, porque a promotora anterior, ela era, assim, extremamente acessível. A gente fez umas 4, 3 reuniões com ela, tudo de alinhamento, acordo, foi muito Qual tranquilo. promotor que vocês estão tentando acessar? Da saúde aqui, eu esqueci o nome dele. É porque mudou agora. Nova Lima não, né? Qualquer cidade que não é capital tem essa dificuldade Muda demais. de não fixação do promotor. Porque eles vão crescendo, progredindo na carreira e tendem a ir Nós para a tivemos capital. aqui uma... E aí eles não pegam os processos mais perigosos, cabulosos, gigantescos, que daqui a pouco está indo embora, não se envolvem em algumas batalhas que tendem a se alongar no tempo. É um... Namorologia, eu só não entendo esse problema da COVID. Porém, ele vê que todos vão ter problema disso. Todos cidades, minhas leituras, eu vi que todos vão ter problema com oftalmologia. Catarata, só que não dá tempo. Quando você vai para o tratamento, você tem uma opção. Ou você pega uma lente nacional, ou vai para uma lente importada. A lente importada varia de 9.000 a 15.
ninguém, são poucas pessoas que vão aceitar. 9 mil a 15 mil. Às vezes para cada vista, dependendo do interessado. Então a pessoa corre, essa demanda quando chama, igual você está chamando para ir falar com você, porque tem muita gente precisando. A pessoa está precisando mesmo. E vamos dizer que você pergunta, onde é que eu vou fazer aqui agora? Estou precisando imediato. Então eu tenho risco de cegueira. Então ele vai aceitar um convite igual a esse e vai submeter. Sim. A saúde aqui de Nova Lima, ela já tinha há algum tempo, né, Fernanda? Um credenciamento com o Hospital Evangélico, e que ele presta muito serviço para a gente, né, para a saúde aí dos olhos. Só que, como todo prestador, ele tem um limite de vagas que ele abre para a gente. E aí, a partir do momento que a gente consegue potencializar nossas consultas oftalmológicas, que foi o que a gente fez com a carreta, mas a gente fez ciente de que isso tendia a acontecer, a gente identifica muito mais adoecimento. Então, a gente precisa, quando vem esses projetos de carreta, eu falo, eu vou empurrar minha fila para o próximo lado. Não adianta pensar só carreta, pensar só mutirão. Eu tenho que pensar que esse mutirão vai levantar uma demanda maior ou de uma subespecialidade, ou de uma cirurgia, ou de uma OPM. Então, assim, a demanda que a gente sabia que apareceria não seria, a contratualização que a gente tem com o Hospital Evangélico não seria suficiente. A gente tem outros prestadores oftalmológicos, ou é só lá? Não, tem, mas tem os outros feitos, PHD atualmente 8 não são poucos prestadores, são 4, mas é o que o senhor falou. A demanda aumenta e assim, a sensação que dá é que fatalmente todos nós precisaremos disso. A questão da vista, né, miopia, astigmatismo, sei lá o que, esse negócio nosso de ficar o dia inteiro no celular, hoje com a tela, tá né, acabando celular, com a nossa saúde. Exatamente. E vai ser aí precoce, né, Alice? Porque as crianças vêm nessa cultura de telefone, de usar, ficar telefone. Então, isso vai, igual você falou, no futuro bem próximo, isso vai ser bem latente aqui para todos. E assim, em concomitância... O SUS oferece uma lente que deveria ter um pouco mais de otimismo para oferecer a lente. Toda vez que é um mercado de competição, então quem implica questiona o problema que eu usar a lente tudo. Uma vez que existe importar. As OPMs. Um monte de. Eu sei que é muito caro também importar, não há um meio termo. Essas outras de próteses, de um modo geral, é um mercado difícil da gente lidar. Porque nós temos os grandes fabricantes que conseguem fazer lobby, que levam o médico para o resort, e temos as indústrias, né, nacionais que estão ali, elas são fiscalizadas. A fiscalização da Anvisa é muito séria, muito pesada, e elas recebem o pode produzir. E aí, às vezes, a gente fica ali se questionando se de fato é uma qualidade superior ou uma capacidade de lobismo superior. Né? Nós temos uma série de medicações, por exemplo, que entra no mercado com estudos publicados. Aí na hora que você vai ver onde foi a publicação do estudo, uma revista científica que é mantida pelo laboratório. Então é um meio difícil ali, viu? Essas grandes indústrias a nível mundial. Eu percebi que a diferença de lente está na você faz a cirurgia e mantém os óculos. Então é um preço. Mas se você substituir os óculos no pós-cirurgia, o preço é bem mais. A gente tem que ficar atento a isso, buscar essa qualidade, né? Porque também é muito triste. Às vezes você coloca uma prótese de uma qualidade média para depois o paciente estar de novo na fila do SUS, precisando mudar, precisando fazer alguma adequação. A gente tem que ter sempre esse olhar atento. Você tinha comentado a questão que a gente estava falando em relação às pessoas que estavam fazendo esse chamado para ir Matheus Leme, né, fazer cirurgias, e realmente você fala assim, a pessoa tem a necessidade de fazer e recebe o convite e vai. Assim,
não é o problema. O que a gente discute é porque ele foge todo da política de saúde, né? Porque esse paciente ele tem que ser regulado por uma fila, tem que passar pela essa fila do SUS. E ele também não consegue saber qual que é a segurança do transporte que está levando esses pacientes, o pós-cirúrgico, como que é feito, porque ele fez em Matheus Leme, mas existe o pós-cirúrgico. Quem que está acompanhando? Se ele tiver uma infecção pós-cirurgia, como que ele vai ser tratado? Então, assim, quem que vai voltar com ele para Matheus Leme? Né? Então, isso que vai cair no nosso colo. E a preocupação é justamente essa. Às vezes a pessoa está numa fila, né, dentro da secretaria, ela vai, ela não volta, não avisa que foi feito, então assim, a gente não consegue ter essa regulação. Não é fazer lá que é o problema. O problema, o que a gente queria até regulamentar isso, às vezes, município, secretaria de Nova Lima, secretaria Matheus Leme, vê a possibilidade de criar uma parceria, um mutirão conjunto, que você consegue levar esses pacientes de forma segura e ter o acompanhamento desses pacientes. Então você consegue ter essa estatística. Pelo que eu A gente não conseguiu avançar. Olha só, às vezes até usava a cota deles lá, sabe? Às Nós vezes poderia tentamos levar para avançar lá. num diálogo com o Mas agora Matheus sim, Leme, agora até vai ser feito essa aqui. divulgação, enfim, não se conseguimos avançar. Mas no nosso centro oftalmológico aqui, a ideia é que Riacima e Raposos aloquem os recursos que eles recebem de cofinanciamento, né? Repassem para Nova Lima e façam uso da nossa estrutura. Sim. O governo do estado lançou, salvo engano, ano passado, o programa Miglim, que já, gente, olha como é que é a coisa, né? Claro que quem leu Guimarães Rosa faz a analogia rápida, mas a gente tinha já um projeto interno escrito pela equipe de saúde que chamava Miglim, da atenção oftalmológica. E aí o estado copiou o nome e lançou esse projeto para cofinanciar, inclusive, distribuição de óculos. Então, a nossa ideia é também trazer, né, para que Raposos e Riacima aloquem esses recursos para Nova Lima e façam uso dessa estrutura nossa, porque a gente vai ter uma capacidade de atendimento muito boa. E aí, para de ir nesses mutirões, porque pode ser um mutirão com muita qualidade, com muita segurança, mas nós já, enquanto Vigilância em Saúde, suspendemos, assim, um dia antes, uma manhã antes, vários mutirões que iam acontecer em lugares com zero estrutura. Não tinha estrutura, você comer um pacote de biscoito, sabe? Não dirá fazer um procedimento médico. Para a unidade escolar, né? É excelente dentro da comunidade. Um conceito que eu vejo todos elogiam, né? A gente tem muita coisa para avançar e que a gente consegue avançar, mas de modo geral a saúde de Nova Lima é muito boa. O Ministério da Saúde esteve aqui essa semana fazendo uma visita técnica muito específica ali voltada para o CTA, infecções e Transmissão vertical. transmissão vertical. Sífilis e HIV. E aí, assim, eles vão mandar o relatório, a gente manda para vocês, mas eles elogiaram muito, assim, estruturas, equipes, como esse cuidado, né, da transmissão vertical está bem colocado em todas as nossas unidades. E aí, quando eles vão fazendo alguns comentários, a gente vai percebendo como outros municípios estão para trás ainda. Assim. Por exemplo, a antropóloga responsável por avaliar o cuidado do direito humano, ela estava elogiando que no Lurdinha, ela conversando com os usuários, ela conversou com o companheiro da parturiente e falando que várias maternidades ainda não permitem. Até pouco tempo atrás, o Lurdinha também não permitia o acompanhamento. A Secretaria de Saúde batalhou e conseguiu. Agora a gente está batalhando para a doula poder acessar, né? A Viviane fez aquele projeto de lei, a gente discutiu aqui internamente, foi sancionado, e aí o hospital não tem escapatória, mas estamos discutindo o melhor modelo com eles. Então a gente tem vários avanços técnicos muito legais, mas é interessante ver o Ministério fazendo alguns comentários que a gente percebe o olhar de quem está de fora, assim, Sim. sabe? É bem legal. Para completar a questão está olhando de lá de fora, só isso que eu vi. Tem muitas pessoas que deixam de procurar o seu plano de saúde, médico lá pelo plano de saúde, está no posto. O comandante André Baguarda, ele brinca assim comigo.
ele brinca assim comigo, o ruim da saúde, do ponto de vista de gestão, é que quanto melhor fica, pior fica. Eu falei, como assim? A primeira vez ele explicou. É porque quanto melhor a saúde, mais gente procura. Então, maior a sua demanda, mais você tem que dar, e é verdade. Exatamente. E aí a gente tem um estudo que a gente faz ali, acho que é bimestral, eu acho que mais de 30% dos atendimentos de pronto atendimento do Jardim Canadá, por exemplo, são de Belo Horizonte. A minha família ficava me ligando perguntando o tamanho da fila do PA, ela reside em Belo Horizonte. Mas vocês não vão encher meu PA, não, vocês não pagam imposto aqui. Aqui, uma pergunta. Então tem isso, assim, as pessoas procuram mesmo. Eu faço muito mais uso do SUS. Aliás, faço uso do SUS, assim, da assistência à saúde em Nova Lima, que eu não fazia quando eu residi em Belo Horizonte. Porque, enfim, em Belo Horizonte eu vacinava e nada mais. Claro que a vigilância está ali por trás da nossa vida, né, o tempo inteiro, mas buscar uma consulta, fazer um preventivo, um especialista, e plano de saúde também, já está cada dia pior. Meu plano de saúde, de um modo geral, demora mais as especialidades do que as nossas filas daqui. Vira e mexe eu comparo, porque eu vou marcar meu endócrino. Só tem agenda para daqui 3 meses, só tem agenda para daqui 4 meses. Aí vou marcar meu ortopedista. Meu ortopedista parece a rainha da Inglaterra. É 6 meses. Aí, mas ele é legal, me atende fora do horário. E aí, assim, aí o SUS vai ficando extremamente atrativo. E o plano de saúde não tem a lógica da medicina né? Das equipes de saúde da família, que você vai ter um cuidado integral ali, bem em viés preventivo mesmo. E aí você vai num postinho ali na UBS, na sua casa, rapidinho, vou na verdade aproveitar e passar ali, tá tudo bem, não preciso procurar nenhum especialista, isso é muito bom. O SUS é muito bom. É claro que tem inúmeras fragilidades, mas o SUS é muito bom, o SUS de Nova Lima também. Esse é um retrato. Bom. Aqui, a minha curiosidade é sobre se existe comprovação de que a lente externa é melhor do que a Então, é super complicado essa coisa da comprovação. Você tem estudos técnicos que dizem que sim, estudos técnicos que dizem que não. E aí, claro que às vezes a gente está discutindo, como é que chama o negócio, Michel? Que a gente está discutindo ontem, glicosímetro. Porque o Estado faz uma compra grande para distribuição. E os municípios podem aderir a essa compra, a tendência é conseguir um preço mais barato, que é para 53 municípios. Vários estudos técnicos dizem que a marca que o Estado conseguiu comprar é boa, é tecnicamente defensável, né? Você tem publicações oficiais, você tem a Anvisa falando que é ok, que funciona tão bem quanto ali, né? Mas você vai conversar com a pessoa que usa, ela fala que não é tão bom. Aí você vai, que foi o que o Michel fez em relação ao glicosímetro especificamente, entender como que se deram as pesquisas ali que chegaram à conclusão de que ele é bom. Ele, que é técnico, fala. Eles usaram, como é que chama o negócio? Os controles que eles usaram são adequados? São, mas existem controles melhores que não foram feitos. E aí é super complicado, assim, porque, enfim, né, a gente tem aí inúmeras publicações oficiais, inúmeras revistas, jornais, sei lá como é que chama os treinos, plataformas de publicações oficiais. Aí às vezes aparece aí, que apareceu tem poucos anos em relação ao medicamento, um escândalo, não foi no Brasil não, mas um escândalo de uma doação milionária que o laboratório tinha feito em relação a algum tipo de anti-inflamatório. Aquela, né, que... esqueci. Enfim, então assim, existem estudos para todos os lados. Tem uma cultura muito maléfica que nós não fazemos nada. Né? Tudo que faz aqui nacional não presta. A gente tem Primeiro tem essa cultura. E a gente está na ponta em muita questão de tecnologia e de medicamento. E essa questão da lei específica para catarata, você vai num plano de saúde, o médico praticamente te obriga a importar. Por quê? A comissão que o médico ganha do laboratório de medicina do Estado é infinitamente boa para o médico. Em dólares. Então, e aí o que acontece? Há essa tendência do médico já vir com essa cultura, que o medicamento nacional não é bacana,
acredito, eu não tenho capacidade de falar sobre isso, mas é de parar de acreditar que tudo que é nacional não presta. A gente desmerece as nossas coisas, né? Então, eu acho que enquanto persistir, porque nós somos ignorantes na questão, quem pode estar com propriedade para falar, mas provar que realmente o que é nacional não é bom, eu acho que isso aí a gente está desmerecendo. A gente tem muito ponta na medicina, né? O Brasil é referência em muitos hospitais, a gente tem aí coisas fantásticas e essa coisa que o nacional não presta, o remédio tem que ser importado. Eu acho que a gente tem que acreditar mais. Por isso, eu escuto não muito. deveria ser mais otimista quando puder publicar deveria ser publicar falar bem. Não, mas aí não são os médicos, né? Quem vai fazer isso? Aqui, vai entrar em formas mesmo. Peguei essas fotos, essas duas fotos, relatório de gestão e final da conferência, tem que ser foto qualificada. Mas não escreve. Olha quem escreve. Não deu foto. Quem afina é. Primeira vez. Primeira vez. Eu cheguei atrasadinha. Eu consegui pagar dos condomínios. Quer simplesmente com mais um. Faltam 2 pessoas. Aí a gente tá passando. Tá mandando aqui pro pessoal. Não, o presidente não tá. E financeiro também não tá. O financeiro que eu falo é da fazenda. Nunca veio. Não, já veio, das primeiras reuniões. É o Carlos e o Gabriel, né? Natiele. Eu vou fazer cirurgia, vai ter que comprar E nem o CEMED. O Abit usa Gente, deixa eu ouvir Isabela, que ela tentou falar 4 vezes. Eu só quis pontuar que o Miguelinho ele não é para todo mundo com frecarismo. Não é. Né? O projeto do Estado, não. É só para quem está em idade escolar. Uma faixa etária limite. Mas o nosso centro oftalmológico pelo óbvio, ele vai atender toda a população. E aí a ideia é pactuar com os municípios que eles mandem do Miguelinho, se eles tiverem interesse de mandar outros PPIs para cá. Conforme a nossa capacidade de atendimento. Mais 2 informes rápidos que eu esqueci de pedir, desculpa. Também nos próximos dias a gente vai mudar de endereço ao almoxarifado da saúde. Já estamos mudando assim. Mas falarmos de todo. Isso aí é um pouco acelerado. Provavelmente vocês não conhecem, mas não é uma estrutura adequada. Tem inclusive uma escada que é externa para acessar a parte do almoxarifado. Um imóvel que já está antigo, que já tem problema de mofo, como todo bom imóvel de Nova Lima. E aí nós conseguimos alugar um galpão muito bom, são acho que 700 metros quadrados. E como ele vai de um lado ao outro do quarteirão, então nós vamos ter uma entrada exclusiva para recebimento de carga e uma saída exclusiva para a gente conseguir fazer uma logística ali de separação dos itens que precisam ser distribuídos. A mudança está sendo feita de forma muito qualificada, porque a gente fez equipe técnica, fez um mapa de cada item, cada insumo, então tem tipo um endereço, né? Que é prateleira tal, uma coluna tal, não sei o quê. Toda a estrutura dele foi desenhada com a equipe técnica do almoxarifado, da consultoria que nos auxilia na reorganização do almoxarifado e arquitetos. Então foi um trabalho assim, que se alongou pra caramba para a gente poder ter um almoxarifado bem estruturado. A gente tem trabalhado fortemente nos processos de compra para que não falte mais insumo aqui nessa saúde. Estamos super otimistas também. O caminhão está aí, né? Eu acredito que até final de semana a gente comprou mudança, né? Vai ser enorme. Mas lá já existe um galpão novo. A gente alugou Rua Barbosa Pena, qual que é a rua, velho? Da Oliveira. Aquela rua da Caixa, só que pra cima. na verdade lá é bom, que o acesso ao caminhão é bem melhor do que o centro de pé. Tem problema direto aqui no estacionamento. Aí lá é bem mais fácil o acesso. E aí realmente o desenho dele foi projetado para o funcionamento do almoxarifado. Entrada de um lado, vai poder sair do outro. Mas super legal. O fornecedor chega no caminhão, abre-se a garagem, ele não vê lá dentro, não. Ele descarrega ali, nossa equipe, confere, leva lá dentro.
Legal. Alugado. A gente olhou alguns para desapropriar, reformar, para construir. A gente tinha muita urgência de resolver o problema de almoxarifado, que perpassa estrutura física, capacidade de compra, RH, e aí a gente vem aí batendo. E a gente já tinha um outro galpão menorzinho alugado lá, mais para móveis. Então, a gente vai ficar mais fácil também, é próximo à caixa, a gente consegue aproveitar um caminhão para fazer todo um rolê gigantesco. Com certeza vai esperar um resultado muito bacana na ponta. E o outro informe eu acabei de esquecer. Fizemos essa semana a capacitação das equipes de atenção básica para os procedimentos, como é que chama, gente? Me ajuda aí. DEA. Desfibrilador externo automático. É aquele aparelhinho que dá choque quando a gente está infartando. E a atenção básica não tem isso, mas é importante, porque quando a gente passa mal, o primeiro lugar que a gente vai é o mais perto, né, normalmente. Então a gente... Desfibrilador externo automático que chama. É super bonitinho, é desse tamanhozinho, vem numa moletinha, ele vai meio que te ensinar qual que é seu próximo Ele passo. faz sozinho. Gente, você liga e ele vai falando. Faça deixa eu só pedir para vocês manterem um pouquinho de silêncio, porque a gente tem um lá que a gente não reclama, tá? É muito bom, deixa. Mas é porque senão eu não consigo ouvir depois nada na gravação, eu só escuto seus ruídos na gravação. A Alice eu ainda vou escutar porque ela tem um tom de voz bom, mas assim, se alguém falar um pouquinho mais baixo, a gente não Nasci de escuta. cachoeira. Só lembrando, gente, que as gravações elas sobem para o YouTube, né, e ficam disponíveis aí para todo mundo, caso vocês queiram ouvir. Então, quando a gente fala algumas coisas aqui, igual eu falo. E aí nós fizemos, acho que 4 turmas de capacitação com as equipes de atenção básica, porque as equipes sofrem essa angústia, né? O paciente chega lá com uma situação cardíaca que ele precisa de um desfibrilador ou de uma atenção de urgência. Claro que a equipe sabe, né, os procedimentos manuais, se tiver inseguro ou alguma dúvida, faz um contato com a equipe de urgência que vive nesse bololô mesmo, mas ter um equipamento que auxilia é muito importante. Então fizemos aí essas capacitações, acho que foi segunda e terça, e aí os 10 já estão nas unidades, são esses desfibriladores. Não estou te ouvindo, desculpa. Se precisar de vocês capacitarem outras pessoas, vocês conseguem? Então, nós temos um projeto que é o SAMUzinho, que é o Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Ele tem o SAMU, como o programa, tem a missão institucional de capacitar. O SAMUzinho é o projeto que a gente vai startar já com a educação, de capacitar nas escolas não apenas os professores, profissionais que ali atuam, mas também as crianças e adolescentes, se a gente conseguir fazer estaduais. Defesa Civil já nos pediu capacitação tanto para a equipe de Defesa Civil como para os brigadistas voluntários. A Cultura já pediu, a Cultura foi a primeira que pediu. Então, nossa ideia é capacitar, nossa ideia e nossa missão é capacitar todos os serviços públicos para que a gente consiga prestar primeiros socorros e ir avançando, assim. Quanto mais pessoas capacitadas tiverem, mais vidas a gente salva. Nós temos essa parede também. Ah? A gente tem essa parede também. Vocês têm? É muito didático ele, né? Ele vai falando assim, até o ritmo de massagem, é impressionante, né? Eu que sou hipocondríaca, fico querendo andar com pendurado assim. Não, eu acho interessante esse movimento. A educação, eu não sei se você sabe, há um tempinho atrás, a educação fez um treinamento lá onde que é se eu não me engano, acho que é o George, para todos os profissionais de saúde, de educação, sobre prevenção a ataques dentro de escola. Sim. E aí eles tiveram, além de primeiros socorros, eles tiveram um treinamento pesado de como agir, de quais as providências, de como até barrar portas. Barricadas para prevenir esse tipo de ação ou se resguardar nesses momentos. Ano passado teve um aniversário de algum ataque desses loucos na escola. O Brasil como um todo estava muito preocupado.
preocupado de gerar novos ataques. E aí a prefeitura se antecipou e quis fazer aí a gente criou um grupo de trabalho com todas as áreas envolvidas para discutir ações de prevenção na escola, né, a esses ataques. A Defesa Civil também já vinha fazendo ano passado capacitações na escola, inclusive para os pequenininhos, de onde correr, para onde correr no alagamento, para onde correr no deslizamento, o que fazer no incêndio. E a ideia é a gente ter cada vez mais, a ideia não, a determinação do prefeito, cada vez mais integração entre as áreas, né? Porque eu não posso cuidar da saúde só dentro dos postos, porque as pessoas não passam mal só dentro dos postos, não adoecem dentro dos postos. Então a gente precisa ter essa interlocução mesmo entre as áreas e capacitação dos profissionais. Todos nós estamos sujeitos a uma série de fatores externos, naturais ou não, que a gente precisa ou cuidar da saúde ou cuidar da segurança. Quanto mais a gente souber, mais vida a gente preserva. Eu queria fazer um comentário em relação a isso. Agora, no caso, como agora no serviço 24 horas, às vezes a gente tem lá, recebe lá, algumas internações não voluntárias. E aí são casos geralmente um manejo mais difícil, né? São pacientes que às vezes estão se colocando em risco, estão colocando outras pessoas em risco, a equipe em risco. Então, recentemente a gente teve 2 colegas lá que foram feridas, pacientes. E a gente, em alguns momentos, a gente já contou com o apoio da Guarda Municipal. Em alguns momentos muito positivo, que a gente entende que às vezes a presença deles, não é necessário que eles façam nada, que eles atuem assim, diretamente pegando, com na mão do paciente, mas só chegar na presença deles, às vezes apazigua o paciente e a equipe consegue medicar, consegue fazer as condutas necessárias. Né? A gente teve uma experiência recente que infelizmente não foi assim, sabe? Um paciente que inclusive já tinha ferido uma colega da equipe, estava em agitação, estava precisando medicar, muita dificuldade para intervir o paciente, era uma internação involuntária, então estava lá contra a vontade dele, a gente acionou a guarda. E aí, no primeiro momento, um dos profissionais da guarda se recusou a entrar, falando que eles estavam lá para levar o paciente preso, questionando se o paciente tinha cometido algum crime, se ele tivesse cometido um crime, eles iam pegar o paciente e levar ele preso. Que fora isso, ele não estava entendendo a necessidade da presença, a gente tentando explicar. Foi bem desgastante, foi bem difícil. Aí um outro profissional, chegaram 3 lá, ele falando assim que aquilo ali não era uma ocorrência, que ele estava deslocando o pessoal de uma coisa que a equipe estava cometindo o paciente. Então assim, foi bem complicado, sabe? E aí um outro guarda que chegou lá e falou assim, não, é só ir lá, vocês precisam medicar, a gente vai. Aí ele resolveu e foi e realmente fez diferença. Assim, a entrada deles lá, o paciente fazia um pouco, a gente conseguiu atuar, sabe? Mas assim, essa integração que eu acho que falta, assim, até a compreensão mesmo do papel de alguns setores, sabe assim? E esse tipo de... Seria assim, eles chegariam lá, em 5, 10 minutos, ajudaria a gente, resolveria a situação e eles estariam É um processo permanente que a gente tem que fazer de sensibilização, por exemplo, da guarda. Que eu brinco lá com a Secretaria de Segurança, eles estavam fazendo concurso, né, da guarda. Ele fala, no curso de formação, vocês têm que ensinar como é que funciona em Nova Lima. Em tese, a guarda é responsável, né, por prover a segurança do patrimônio público. Então, existem profissionais que resistem em, por exemplo, atuar num CAPS, porque a minha função não é essa, institucional. Em Nova Lima, historicamente, a guarda tem sido super parceira de saúde mental. Quando a gente não tinha leito noturno, eles ficavam lá na UPA sempre, né, acompanhando os pacientes. Quando ainda acontece da lotação e alguém precisar ir para a UPA, eles também apoiam. Mas é um trabalho constante de sensibilização. Assim. Nós temos a sorte da gestão da guarda ter essa consciência e essa disponibilidade para apoiar. Outra atuação que a guarda aqui tem, que é super bacana, é de apoiar a mulher em situação de violência, sabe? Quando ela precisa ser transportada ou para o abrigo, que é sigiloso em outro município, ou para a casa de algum parente e tal, muitas vezes a guarda que faz. Mas realmente a gente precisa. Assim. Quando ocorrer esse tipo de situação, me passem o nome do profissional, não é para dedurar, não, é para sensibilizar. Tá, meu amigo, eu sei que você tem que guardar a praça, mas a gente não tem como fazer, né? Enfim, é só um apoio. Às vezes sentar com o André, né? Sentar com o André e ele André? ficar
André não ficar com a Maciel, equipe, né? sempre que a gente tem uma intercorrência, eu falo assim, André, seu povo tá saindo da linha. Eu acho que é exatamente isso que a Alice falou. Existem profissionais que relutam essas questões, que muitos deles são muito solícitos, sabe? Ver qualquer situação, eles já param. Mas já, de um modo geral, a guarda bem parceira, né? Assim, Eu cheguei a fazer uma conversa, né, com algum desses profissionais, muito para explicar também um pouco do funcionamento da saúde mental. Porque eles tinham a compreensão assim, de que o paciente ele não quer ficar ali, por que a gente mantém? Né? Eles achavam, inclusive, um policial chegou a me falar que nós não poderíamos fazer isso, manter o contato. tem policial que entende isso. Eu não posso obrigar ele a ficar aqui, não, isso é ilegal. Mas aí eu peguei a lei, fiquei com eles, então, as conversas a gente já tem feito mesmo, para sensibilizar. Capacitações permanentes, que a gente tem que ter, né? E sensibilização, que a gente vai calejando a alma. E a gente não pode perder, não. Deixa eu só fazer uma sugestão. Da minha parte é só, muito obrigada. Eu que agradeço. Renata? Eu queria fazer uma solicitação à gestão, porque ontem eu ia embora uma paciente que tinha que fazer uma ultrassonografia. Novamente, os médicos não estão dando a via física e as parceiras de trabalho elas estão cobrando dos pacientes. E a pessoa teve 2 incidentes ontem. Quando chegou, cobraram a solicitação física e como foi aqui dentro de Nova Lima, ela teve condição de ir até a policlínica e pegar a solicitação. Só que quando chegou lá, a solicitação estava pedindo ultrassonografia do membro errado. Então a pessoa perdeu a ultrassonografia, vai ter que voltar na UBS para fazer uma nova solicitação. Porque as parceiras elas não estão aceitando só o caminhamento via internet. E a pessoa teve esse desgaste. É uma pessoa obesa, não tão conhecedora, né? E ela me pediu para socorro. Aí eu falei que eu ia conversar hoje com a gestão dentro do conselho para pedir os médicos, porque ela estava aqui em Nova Lima. E quem vai para Belo Horizonte? É perda de tempo, de dinheiro, por causa de um papel. O Renato. De algum UBS, depois você podia passar. Não, foi da onde? Foi na policlínica? Na policlínica. Aí, como o atendimento foi na São Lucas, ela conseguiu voltar até a policlínica para fazer a solicitação do serviço. Ela recebeu a solicitação, só que chegou lá, a solicitação estava errada. O pedido estava errado. Também está acontecendo isso nas UBS também, tá? O pessoal tem que voltar no médico para pegar outra visão para fazer. Porque as parceiras elas estão cobrando não só a solicitação via internet, mas o documento. Toda vez que entrega o agendamento, né, a pessoa está com o pedido, que o médico entrega, aí fica com o pedido, no dia do agendamento entrega lá o agendamento com as orientações, né? Aí esse caso específico aí a gente tem que... O que a gente tem visto em algumas UBSs que tem chegado aqui pra gente no conselho, e esse caso, eu acho que a gente falou isso numa reunião, não foi? É que esse documento geralmente não tem sido entregue ao paciente. Como eles fazem direto no sistema, fica como sistema e eles não entregam, não imprimem e entregam o paciente. Alguns profissionais não estão fazendo essa entrega. Não é generalizado, mas existem assim, a gente consegue identificar alguns locais e a gente passa. Porque quando vai fazer o exame, você tem que levar o pedido. Então tem alguma coisa assim diferente. Eu sei que algumas unidades os médicos entregam o pedido, alguns depois no agendamento, eles entregam o papel de agendamento. Agora, em outras unidades, eu sei que eles até seguram o pedido, quando for entregar o agendamento, entrega junto com o pedido. Para o paciente não perder, sabe? Mas não, eu acho que você acaba de falar que tem paciente sistema robotizado. O que recebe pelo WhatsApp é o agendamento, é muito diferente. Quando o paciente vai na consulta médica, ele fala solicitação. Não, mas essa pessoa foi a solicitação mesmo. A solicitação não é enviada pelo WhatsApp. Não, o que chega no WhatsApp para o paciente é o agendamento
do serviço. São duas coisas diferentes. Esse caso aí tem que apurar Eu vou pegar os dados e vou registrar. Não, aí vocês respondem. Aí eu faço na Inclusive o médico nem estava lá, foi uma outra médica que falou. Faça missionário, Fabrício. Só pra isso. Não, tem que ser hoje. Aí eu faço os nossos avisos. Não, tem aviso. Finalizou? Não. Sim. Ofícios encaminhados e recebidos. Bárbara, você consegue passar aí? Sim, senhor. Não tivemos muitos esse mês, porque a gente teve conferência, então a maioria dos procedimentos que a gente encaminhou foram por e-mail. Nós recebemos da... Mas pode falar os que a gente recebeu? Oi? Não, o último que foi, que foi solicitado pelo plano decenal, né? Que foi os dados em relação a de 0 a 18 anos. Chegou aquele relatório que nós solicitamos no plano decenal. Sim. A gente encaminhou ao Ministério Público um ofício como o Fabrício já disse, né? Sobre a situação do CAPS. A gente encaminhou também uma reclamação de atendimento, foi registrada aqui no Conselho sobre o Melhor em Casa. Encaminhamos para a Secretaria também a denúncia que chegou a nosso conhecimento pelo Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. A gente está aguardando aí essa resposta. A denúncia veio por meio do Disque 100, né? Disque Direitos Humanos. A gente encaminhou para o Estado também, para o Conselho Estadual, a nova coordenação da CIST. O Estado fez essa solicitação de contato, de e-mail, nós fizemos esse encaminhamento já para o Estado, fizemos a informação, né? Que a Vânia e a Renata são os coordenadores. Então fiquem atentos, porque podem chegar algum comunicado junto a vocês. Nós estamos já... nós tivemos aí alguns e-mails que a gente recebeu, mas principalmente de alguns municípios, como Rio Acima. Rio Acima tem pedido apoio do Conselho de Nova Lima para a reativação do Conselho lá. Eles tiveram uma eleição, a presidente e representante dos usuários. Então ela tem solicitado, ela até veio na nossa conferência. A gente recebeu os retornos da Secretaria em relação algumas demandas nossas que estavam aguardando. Então, um dos retornos que a gente teve foi exatamente, né, a demanda que a gente teve de marcar uma reunião com a atenção primária, com a equipe de atenção primária para falar dos conselhos locais. A gente já fez a reunião. A gente recebeu a resposta do ofício também que a gente tinha solicitado as informações do Comitê da Primeira Infância. A gente recebeu empréstimos. Aí tem alguns ofícios em relação à conferência, que foi solicitação de empréstimos de alguns locais, Casa Aristides, o sindicato. Novamente apontar aqui agradecimento ao sindicato, que liberou espaço lá pra gente com total atenção e tranquilidade. E que tá muito bonito o espaço lá. Tá novinho, gente. 100 pessoas, as cadeiras estão novas, totalmente acessível, ar-condicionado, as cortinas bloqueiam luz, então tá tudo bonitinho. A data show já na parede, tudo bonitinho. E basicamente, recebemos o retorno do Ministério Público também falando que em relação à questão do CAPS, que a gente encaminhou, ele já fez o registro e já está em acompanhamento da situação. Então a gente está aguardando aí os próximos passos. Calendário do segundo semestre. A gente fez o calendário. Se houver alguma restrição, alguma necessidade de mudança, vocês nos avisem, por favor. Mas basicamente do segundo semestre a gente está
está tentando manter a mesma lógica de atividades que a gente fez no primeiro semestre. Deixa eu abrir para vocês. Então, o que vai acontecer? Vou mandar para todos os coordenadores das câmaras técnicas agora, hoje mesmo, né? O pedido de se vai ser online ou se vai ser presencial a reunião e pautas. Aí, como que eu faço esse pedido aos coordenadores? As câmaras técnicas que tiverem alguma pauta em atraso, que tiverem que tratar alguma questão, eu já falo para eles o que está em aberto. As que não tiverem nada, a gente coloca. Exemplo, orçamento e finanças, ela já tem uma pré-pauta, que era algo que a gente ia discutir em relação ao treinamento PDD, para a gente preparar os conselheiros para a conversa com o financeiro sobre a nova forma de apresentação dos dados financeiros dos relatórios anuais. Então a gente vai dar um treinamento, vai conversar com os conselheiros primeiros. O Fabrício, ele está com um probleminha de saúde, então hoje eu não consigo conversar com ele, mas assim que eu conversar com ele, a gente passa. Basicamente, Desculpa, 11/7, orçamento e finanças? Ah, tá. Não, eu vou passar para vocês. Basicamente, é a segunda semana do mês que a gente está concentrando as câmaras técnicas. Dia 8, recursos humanos, dia 9, controle e avaliação, dia 10, planos e projetos, 11, orçamento e finanças, 12, CIST. A gente vai ter ainda no dia 15, presencial, normas e legislação para discussão do regimento. As câmaras técnicas geralmente têm acontecido online, algumas os coordenadores têm optado por fazer presencial, então eu vou informar para vocês aqui como que vai ser. Dia 18, a mesa diretora, que é pós as reuniões das câmaras técnicas, a mesa diretora vai se reunir com os coordenadores e no dia 19, a mesa diretora define a pauta da reunião. Então, Cássia, para eu não esquecer esse mês, até dia 19 ou até dia 18, assim, se puderem, né? Se vocês tiverem alguma demanda. E a nossa reunião de julho é dia 25 e faremos aí o nosso café junino, no caso julino, porque esse mês eu não tive tempo de organizar para vocês, mas já está em andamento o café gostoso aí para o mês de julho. Aí a gente já fechou também as outras reuniões, né? As reuniões das câmaras técnicas, a gente está tentando concentrar elas sempre na segunda semana do mês. Então, agosto, de 5 a 9. Aí a gente tem a questão do feriado, né? 15 e 16 eu suponho que seja recesso, se não for a gente já cria. E aí a gente tem as reuniões das mesas diretoras e com os coordenadores. Setembro a mesma coisa, na segunda semana. Outubro também ficou na segunda semana. E por fim, novembro, a gente tem aí, segunda semana sim, né? O dia 1º vai cair numa sexta-feira. Mas a gente já organiza porque a gente tem alguns feriados aí no mês, né? E é o primeiro ano que a gente tem o 20 de novembro como feriado nacional. Consciência Negra. E aí, gente, dezembro a gente não está marcando aqui as datas das câmaras técnicas, porque é um mês realmente bem confuso para o conselho, esse encerramento, mas a nossa reunião ordinária ela já está marcada desde o início do ano para o dia 19. Então nós teremos aí 2 semanas de organização, de tratativas aí, para o conselho resolver as questões dele. Então esse é o calendário do segundo semestre. Esse calendário eu já vou passar para vocês, no máximo até segunda-feira, porque hoje e amanhã eu fecho as pautas com os coordenadores. 18 não dá para fazer a reunião da minha diretora não, porque eu tenho ativa na comissão. Depois a gente... Tá. E agora é SSA Final. SSA Final. Foi encaminhado para o Legislativo, né, o projeto de lei, para votação, para deliberação da Câmara.
em relação à questão jurídica da FAENOL. O Conselho pegou esse projeto, fez a análise dele, tivemos muitas dúvidas ainda, depois a gente tem que até encaminhar, assim, mas não cabe ao Conselho cabe ao Conselho ver o que é pertinente à fiscalização desse serviço, da prestação de serviço ao público, né? E só tem a aprovação da lei, ela é do legislativo. Então, assim, a gente pode fazer sugestões, tentar fazer discussões para clarear o que a gente ficou em dúvida. Como que está o processo? Ele está na última comissão, foi encaminhado para a última comissão essa semana, então semana que vem ele vindo parecer. Possivelmente, como estão os processos da Câmara, sim, eles devem pedir dispensa e votar ele semana que vem. A gente vai disponibilizar para vocês, dar uma lida, qualquer dúvida que tiver, a gente pode também anteceder, né, ver se a gente consegue encaminhar para o presidente da Câmara, caso há necessidade de suspender ou para a gente avaliar e fazer a discussão desse projeto, tá? A gente caminha para vocês, vocês dão uma lida e façam as considerações. Então, finalizamos a pauta. A gente tinha as deliberações do relatório anual de gestão e o relatório final da etapa municipal da quarta conferência. São dois pontos de pauta, que é a necessidade de ter quórum qualificado, que é 50% mais um dos membros do Conselho. Infelizmente, não tivemos ainda o quórum qualificado, a gente está até tentando mobilizar aqui com os conselheiros para ter a presença, mas não conseguimos. Então, a gente vai ter que marcar uma extraordinária e tentar mobilizar para que haja esse quórum qualificado para deliberação dos dois pontos de pauta. Falta um. Eu estou tentando mandar mensagem para todos aqui. Dois, né? Só colocar para você, gente, a necessidade da extraordinária se dá por dois motivos. Um, a secretaria ela já apresentou para a gente o relatório anual de gestão, já fizemos diversas reuniões e isso impacta, né, em relação ao município, na regularidade Sim. do município. E o sistema do DigiSUS, ele está piscando para mim lá de tanta coisa que está pendente e do Conselho. Eu estou revendo alguns anos anteriores, né, porque eram coisas que a gente já tinha enviado, algumas coisas tinham sido até preenchidas, não sei o porquê, deu problema, se não salvou, o que foi, mas alguns anos anteriores eu estou resgatando o material aqui para ver o que é que foi deliberado pelo Conselho para passar. Então a gente precisa finalizar. Por exemplo, o de 2023, que a gente aprovaria, ele já está todo lançado no DigiSUS, só que eu não posso enviar sem a resolução do Conselho. E a conferência, o relatório final, ele é encaminhado para o Estado. E aí o que acontece? A nossa próxima reunião, ela vai acontecer depois do prazo final estabelecido pelo Estado para envio do relatório. Então, não tem como a gente não ter esse relatório final aprovado para a gente encaminhar as deliberações, tudo que foi feito dentro da conferência para a reunião, para o Estado. Então, a gente precisa disso. Aí fica aí essa questão, a mesa diretora vai se reunir, vai definir o melhor data, vai definir o melhor formato da reunião e assim que for definido eu comunico vocês e faço a confirmação de presença. Lembrando que é isso. Mas a próxima reunião, a extraordinária vai cair em julho. Tem que ser em julho. Vai ter que ser em julho. Não, tem que ser agora. Tem que ser no começo de julho ainda. Pois é, então vai continuar com o quórum lá. Não, a gente teria conselheiro para montar o quórum aqui. A gente teria. Faltam dois. Faltou dois. Cássio? Só uma pauta que a gente já pode solicitar para o próximo mês. O plano anual de saúde para 2025. Ok. Vai enviar A paz. Tem isso também. Olha que lindo, gente. A paz chegando. Se conseguir mandar com antecedência para a Câmara Técnica fazer análise, aí a gente consegue colocar na próxima, né? A gente consegue. Tá. Então, agradecer também
o Sindicato Já vai vir com Mineiro. recurso, Cássio? Nossa senhora. Já vai vir com os valores financeiros? Essa aí foi. Está em análise ainda. A gente tem o sistema ainda não está aberto. Não conseguiu gerar alguns dados do sistema. Então, a parte financeira ainda está em funcionamento. Eu queria agradecer em relação à conferência, né? Primeiramente, os sindicatos mineiros que nos cedeu o espaço e a gente vai ter que encaminhar agora o ofício agradecendo o presidente, tá? Mas nos leva, por favor, esse agradecimento. Agradecer a toda a comissão que se empenhou em conseguirmos fazer, a gestão ter incentivado os trabalhadores a participarem, né? E todos os conselheiros presentes, e aqueles também de forma direta e indiretamente contribuiu para que existisse a conferência. Lucas, primeiramente, coordenador também da conferência, coordenador da Câmara Técnica, que trouxe essa temática e fomentou que a gente realizasse essa conferência. Então, agradeço muito a você também, viu, Lucas? E assim, sempre que tiver, pode trazer que a gente abraça. Deve entrar agora na Câmara Técnica de planos, projetos. projetos. É uma das pautas que está pendente para finalizar, comparecer e vir. Carmen, né? Que você está como coordenadora? Tá. Então, A Câmara já tem mais a gente vai ter que começar a unificar algumas câmeras aí, porque a câmera do projeto programa é que tem tudo, que ela cai tudo nela. Cai todas as pautas nela. Então agradeço a presença de todos vocês. Dou como encerrado o plenário de hoje. Muito obrigado. Sim. Pode? Ela pode se Eu vou aproveitar que eu vou conversar ali. Isabela, vou só aproveitar que você fala. Tá? Mas eu estou escutando. Pode falar uma coisa. Eu estou me licenciando hoje, gente. Eu vou ter que descompatibilizar para poder ser. Eu sou louca. Para eu poder candidatar, mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, todos os conselheiros, a gestão, sabe, por terem prestado atenção no que eu coloquei nesses últimos tempos. Minha proposta aqui, pedir desculpa se por algum motivo eu tiver desagradado alguém, ou com o meu jeito um pouco mais enérgico, né? Estiver ofendido. E é isso, quero agradecer. Só tenho a agradecer, eu aprendi muito aqui, quero agradecer a mesa diretora, sabe, esse acúmulo que eu tive desde que eu tomei posse aqui no Conselho até agora, me fez uma mulher muito maior do que eu entrei e muito mais amante dos fluxos da política pública, tá? Eu também estou passando, né, com tristeza, porque aqui é um lugar onde a gente realmente cresce, corre atrás, e a gente está aqui animado, querendo estar aqui, porque vocês fazem, né? Vocês são pessoas que a gente sabe que batalham, que correm atrás, e é por isso que a gente está aqui querendo participar todo dia, tá? Muito obrigada pelo aprendizado. Se precisar de mim, eu estou aí nos bastidores, tá bom? Obrigada. Sim, assim, apesar, né, que a gente está. Não estamos perdendo vocês, né? Esse ponto também está buscando outras alternativas. E sim, agradecer também a contribuição que vocês tivessem, jamais trouxe ou foi ofensiva com a gente. Acho que existe um conselho, a participação popular, tem que existir esses temperamentos também, né? Os altos e baixos, assim, trouxe isso também para dentro do conselho, mas assim, é isso mesmo, acho que o espaço é para isso, é para discutir e todo mundo chegar num objetivo comum e num ponto comum. Então, assim, agradeço pelas duas, das participações efetivas, e ainda ele conta com a contribuição de todos, né? Muito obrigado. Sucesso. Guardando o retorno. Fabrício.
Vem cá. Ele não finalizou formalmente, não. Vou falar, peraí que eu vou